Bem-vindo a mais um Cabaço Cast. E hoje estamos com Breno, Guilherme Hugo. e Raul para falar sobre o capitalismo. Fala rapaziadinha, Breninho aqui. Salve rapaziada, Hugo aqui. E hoje a gente vai falar sobre o capitalismo. Estamos com alguns convidados como Raulzinho NH Opa, meu nome é 8H, mas eu aceito a sua erradice. e o Guilherme, mano, o Afonso 31. Salve, salve família, tamo junto e vamos lá. Então, rapazes, vocês são dois rapazes de negócios aqui, vieram falar sobre o capitalismo. Vocês podiam me falar quais são os tipos, as fases do capitalismo que tiveram aí? Bom, beleza, eu vou começar falando aí, né? Sabe como é que é? Bom, o primeiro que teve foi o capitalismo comercial, né? Que ele começou lá no período das grandes navegações e ele teve como, assim, né, tipo, lógica, o mercantilismo. E depois teve também o capitalismo industrial, que ele começou na Revolução Industrial e ele usou como lógica a acumulação de capital e os empregos da mão assalariada, e é isso. E depois da Primeira Guerra Mundial, desculpe, teve o capitalismo financeiro, que foi onde o dinheiro começou a se concentrar mais nos bancos e ficar, mais em massa com as pessoas. E depois desse capitalismo, que foi financeiro, teve o informacional, que é o que a gente vive hoje em dia, que foi com esse avanço da tecnologia, que veio o Pix esses tempos atrás, aí a gente veio os cartões, essas coisas. Então hoje em dia a gente tá no capitalismo informacional. Maneiro, muito obrigado. Só isso, rapaziada, é só isso que vocês têm a dizer sobre o capitalismo? Eu amo capitalismo. É. Quero saber, vocês são Eu contra, a não favor? curto Qual muito é a opinião de do vocês? capitalismo não, mano. Você, Guilherme. Olha, na minha Eu adoro. opinião, o capitalismo foi muito cruel, porque foi por culpa dele que eu me tornei esse cachorro pinguim que eu sou hoje em dia, cara. Tipo, foi tudo culpa do capitalismo, cara. E então eu sou totalmente contra, eu tô aqui porque eu quero falar mal do capitalismo mesmo. eu Entendi, entendo, então você cara. veio aqui pra causar polêmica no nosso podcast. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Não, Entendi, cara, mas deixa não, eu não, soltar não, uma pergunta pra você então, Raul. Já que você veio aqui pra causar, então, Raul, eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha do capitalismo entre as diferentes classes sociais? Nossa, eu acho que o capitalismo atrapalha muito a nossa sociedade, porque ele faz com que nós competimos com nós mesmos, enquanto os mais ricos estão lá de boa na deles. Igual esse maluco que tá aqui do meu lado, esse nerdolinha, que é totalmente rico e ele não tá nem aí pros que estão abaixo dele. E eu acho que isso é muito ruim no capitalismo, porque o pobre sempre é pobre, tá ligado? Então eu sou totalmente contra isso, porque eu sempre serei um cachorro. Essa é a minha analogia, tá ligado? Mano, realmente, cara, é horrível ser um cachorro do sistema, eu sei bastante disso. Eu Nossa, confesso é que eu muito tô chato. muito capitalista, tô muito consumista ultimamente, cara. É tudo culpa do capitalismo. Mas e você, Guilherme, o que você tem a falar sobre o capitalismo? Eu sou contra quem é contra. Eu amo capitalismo. Eu, como um cara estudioso aqui, dá pra ver pelas minhas vestimentas, pelo meu jeito. Eu minerei Bitcoin, estudei muito e eu sou um dos homens mais ricos atualmente, graças ao capitalismo. É isso que eu tenho a dizer. Tchau. Oxe, Eita, ele nossa, foi embora assim? calma. Ele desistiu? O que é isso? O que é isso? Gente, acabamos de ter um homem exaltado no nosso podcast aqui ao vivo, mas quem sabe faz ao vivo, gente. É assim que acontece na vida. Pelo visto, nosso entrevistador aqui deu rage kit, rapaziada. Porém, eu vou ir lá atrás dele, pois não podemos continuar aqui só com o entrevistador. Já volto. Isso, boa. Cara, relaxa. Não, eu Pode... deixar. Não precisa brigar, rapaziada. Fica de boa, hein? Ah, Bom, vemos que temos uma divergência aqui. Os dois entrevistados. Calma aí. Hugo morreu. Calma aí. Volta. É ao vivo a live, tá? Não sei se você sabe. Vemos que temos uma divergência aqui entre os dois entrevistadores. Então me diz, Breninho, qual lado você está? Você tem algo a declarar? Cara, então, assim, o capitalismo ele tem as suas imperfeições, né? Mas infelizmente é o sistema que eu vivo, né, cara? Então, eu não sei como eu viveria num sistema socialista, cara. Então, eu acabo preferindo o capitalismo mesmo, por comodidade. E você? Entendi. Mano, eu tô com o Raul. Eu acredito que o capitalismo é muito injusto. Porém, a gente não chegou eu não cheguei a viver em outro sistema, então eu não tenho uma opinião muito bem formada. Porém, eu acredito que é injusto. Realmente é muito difícil saber assim. Mas, assim, vocês são homens, assim, de sucesso, homens de carreira. O que vocês têm a falar sobre, tipo, como que foi a carreira de vocês? Como vocês fizeram pra chegar até o topo? E se vocês acharam que isso foi bom ou foi ruim, graças ao capitalismo? primeiramente, eu tenho uma coisa pra falar. Se não fosse o capitalismo, graças à inovação tecnológica que ele teve, a gente não ia estar nem aqui no podcast, se ele não existisse, tá bom? Não existe nada disso. Não existe microfone, não existe câmera. Tudo graças à inovação tecnológica do capitalismo. Não, mas o sistema socialista também teve avanços tecnológicos, né? O que impulsionou isso foi a Guerra Fria entre os dois, você não acha? Não, mas a concorrência que as empresas geram graças ao capitalismo fazem com que elas fiquem competindo entre si e querendo inovar mais ainda, fazendo com que a gente tenha uma inovação tecnológica melhor e melhorada. Realmente, é o que acontece entre as marcas de celulares, né? Realmente, você tem um bom ponto. Mas vocês não acham que isso não joga as empresas baixas pra baixo? Porque da mesma forma que a concorrência das duas faz as duas subir, meio que as que estão pra trás vão ficar pra trás. Basicamente é só as que estão pra trás elas se destacarem nos produtos dela, né? E aí elas vão conseguir sair no mercado. Só que falar é fácil, né? Realmente, é um ponto bem forte. O que você acha, Hugo?
Eu acho, como eu já disse, injusto. Usando o exemplo do Raul de empresas, ambas não teriam a mesma porcentagem de chance de subir. E acho injusto. Porém, acho que dentro dos dias atuais, infelizmente, é o que mais tem como ser ajustado dentro da sociedade. Mas é a minha opinião só. Esse tal de Guilherme aí, ele claramente vai discordar. Eu discordo. Ah, então vai embora de novo. Oxi, Ah, que isso? Você tá vai fazendo embora, mim, mano. mano? Calma, vocês vão. Sai daqui, Não, cara, não, sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Eles foram embora. Os caras vão usar uma batalha de dança. Breno, separa eles, Não tem como separar. Eu acho que eu vou embora, então. Eu quero Vou ver palhaçada. voltar aqui pro meu mercado aqui, mano. É isso, rapaziada. Isso aí. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir a gente. E é isso, tamo junto. E perdoe qualquer coisa. É isso, beijo no coração. Beijo. Arranquei seu dente. Fala, rapaziadinha. Porra. E por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de seguir o Cabaço Cast e o Nerdola News em todas as redes sociais. E tamo junto!